Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a máxima transferência de potência em circuitos resistivos. Lembrando que a gente pode representar qualquer tipo de circuito linear com fontes dependentes ou fontes independentes com os equivalentes de Thevenin e com o equivalente de Norton. Então, o equivalente de Thevenin é uma resistência em série com uma fonte de tensão independente, já o equivalente de Norton é uma fonte de corrente independente em paralelo com uma resistência. Os valores da resistência de Norton e Thevenin são iguais. Acontece que a gente vai calcular a potência transferida à carga em um circuito puramente resistivo. A gente está representando aqui já o equivalente de Thevenin para um circuito puramente resistivo. Resistência de carga aqui tem valor de RC. A corrente que passa pela carga é o valor da tensão VTH dividido pela resistência série aqui, então RTH mais RC. E com isso a potência a gente faz RC vezes I ao quadrado igual a RC vezes VTH dividido por RTH mais RC ao quadrado. Então, a potência transmitida à carga, se a gente for fazer aqui a análise de uma curva, em função da resistência da carga, a gente vai verificar que a potência depende do valor dessa carga. E se eu verificar essa função e derivar ela em função dessa resistência de carga, e se eu igualar o resultado dessa função a zero, eu consigo calcular o valor da resistência de carga, que vai me dar o ponto de máxima transferência de potência. A derivada da potência em relação à carga, RC, é igual, então, a derivada da função em relação a RC, o RC dividido por RTH mais RC ao quadrado. Vou fazer a derivada dessa função, Vou jogar para fora a constante, que é o valor da tensão de Thevenin. Então, fazendo aqui a derivada, eu pego esse termo aqui ao quadrado, a divisão aqui, a parte de baixo, coloco ao quadrado, então vai ficar RTH mais RC na quarta, vezes 1, que é a derivada de RC, multiplicado pelo termo RTH mais RC ao quadrado, menos a derivada do termo de baixo vai ser 2 vezes RTH mais RC, vezes RC. Se eu quero pegar o ponto de máximo, eu tenho que igualar aqui essa derivada para zero. Então, eu vou passar todo esse lado aqui multiplicando, multiplicado por zero vai dar zero, VTH dividindo, por outro lado também dá zero. Então, no fim, a minha função que eu tenho vai ser RTH mais RC ao quadrado, menos 2 vezes RTH mais RC vezes RC igual a zero. Isso aqui vai ser RTH mais RC ao quadrado igual a 2 vezes RTH mais RC vezes RC. Posso dividir isso aqui, passar para o outro lado dividindo, Cancelo. Ou seja, depois de passar aqui o RC para o outro lado subtraindo, eu vou ter que a condição para que haja máxima transferência de potência é que a carga tem o mesmo valor da resistência de Thevenin. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito que é o equivalente de Thevenin, eu calculei com 32 volts a tensão de Thevenin e 8 ohms a resistência de Thevenin. Então, se eu fizer agora o cálculo da potência em função da carga, sei que a potência é RI ao quadrado, o I vale 32 divididos por 8 mais o valor da resistência ao quadrado. Se eu for fazer uma curva da potência em função da carga aqui no eixo X, eu verifico que essa curva possui esses valores aqui de potência. Então, estou aumentando aqui o valor da resistência em ohms. Chegou aqui no ponto em que a minha resistência vale 8 ohms, eu tenho ponto de máxima transferência de potência, 32 watts. Percebam aqui que essa foi a condição que a gente calculou anteriormente. Resistência de carga é igual a resistência de Thevenin, é a condição de máxima transferência de potência. Ou seja, potência para resistência de 8 ohms me dá uma potência de 32 watts. Posso fazer a mesma análise de potência transferida à carga em um circuito puramente resistivo se eu utilizar o equivalente de Norton. Lembrando que a corrente que passa aqui na resistência de carga, eu tenho um divisor de corrente. Então, o valor dessa corrente I é igual ao valor da resistência Rn dividido pelo
Rn mais Rc, bem fácil de deduzir o valor da corrente equivalente aqui desse divisor de corrente. Da mesma forma, eu posso fazer aqui a derivada da potência em relação ao valor da resistência de carga. É igual, então, a derivada, passo o En vezes o Rn para fora, né? Então, eu vou derivar, na verdade, a função Rc dividido por Rn mais Rc ao quadrado, vezes uma constante que vai ser o valor Rn vezes In, né? E após fazer a derivada, eu igualo isso a zero. Então, essa derivada aqui vai dar a mesma coisa que anteriormente a gente calculou, que a resistência de Norton tem que ser igual à resistência da carga para máxima transferência de potência. Aqui eu vou fazer o exemplo da máxima transferência de potência, né, para o equivalente de Norton, um exemplo. Lembrando que aqui eu coloquei propositalmente um equivalente de Norton referente ali àquele circuito equivalente de Thevenin. Então, 4 amperes aqui em paralelo com 8 ohms. Né? Então, faço a mesma curva, verifico aqui que a potência ela vai crescendo com o aumento da carga, chega num valor máximo, quando a resistência de carga vale 8 ohms, o valor dessa potência é 32 watts. Depois eu vou aumentando a carga, a potência vai se reduzindo, ou seja, tem um ponto onde há a máxima transferência de potência. Agora eu vou fazer a simulação desse circuito, utilizando o simulador Falstad, que vocês não precisam instalar, né, para utilizar ele, fazer nenhuma instalação, ele é gratuito. Vou colocar o link desse simulador para vocês e vamos fazer a análise aqui dos resultados. Primeiramente, eu coloco aqui os elementos do circuito, o equivalente de Norton e Thevenin. O equivalente de Thevenin é uma fonte de 32 volts em série com um resistor de 8 ohms. E o equivalente de Norton é uma fonte de corrente de 4 amperes em paralelo com um resistor de 8 ohms. Vou colocar os valores da carga, começando com 1 ohm. Observem a curva de potência, o valor da potência ali mostrado na imagem, né? Então, está de acordo com o valor medido. Mesma coisa para o segundo ponto, dá para ver ali na imagem da curva de máxima transferência de potência e equivalente ali o valor medido ao simulado, né? E para os outros pontos também. Então, observem que a potência ela vai crescendo conforme eu aumento a carga, até eu chegar no valor de máxima transferência de potência. Essa máxima transferência de potência só vai acontecer ali quando eu colocar o valor de resistência de 8 ohms para a carga. E depois, ao aumentar o valor, essa potência começa a diminuir novamente. Então é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal.